Pessoal, e voltamos ao nosso segundo bloco. Hoje estamos com a Ariane Galdino, ela que é sócia proprietária da Cris Joias. E nesse bloco iremos falar sobre inovação. Eu sei que vocês estão inovando. Estou aqui em mãos com uma revista que é do Sebrae, que vocês saíram nessa revista falando sobre implementação de mudanças, o quanto elas são necessárias para o negócio. Me fala um pouco dessa publicação, me fala um pouco sobre essa inovação juntamente ao Sebrae, Ariane. Bom, a gente tem há muito tempo um vínculo, né, com o Sebrae. Desde quando a gente começou com as lojas, a gente tem um interesse muito grande em buscar conhecimento para a gente conseguir fazer o nosso melhor. Né? Às vezes a pessoa ela quer empreender e ela abre ali um negócio de qualquer maneira, sem estruturar, e a coisa não funciona, né? Eu falo muito isso, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que sonhar estruturadamente para a gente conseguir dar conta do recado e obter o resultado, né? Com certeza. Então a gente tem um vínculo com o Sebrae desde o início, a gente faz muito curso, muito treinamento, a gente faz reciclagem para os nossos colaboradores. É uma instituição, assim também como o CDL, né, a CI, que a gente utiliza muito do conhecimento deles para a gente melhorar o nosso mecanismo, né, de atendimento ao cliente. E aí, essa revista ela veio como fruto de um projeto que a gente ainda está participando com o Sebrae, que é um projeto de gestão de indicadores, né? Então, todo mês a gente tem uma consulta assistida, né, com um consultor do Sebrae, e a gente trabalha os dados, né, da empresa, tudo que a gente consegue aferir dentro da empresa de indicador, como por exemplo, quantos clientes entram na loja, quantos compram, quantos não compram, quantos reservam, o que comprou, quantos itens vendeu no mês, esse cliente é qual faixa etária, é feminino, é masculino. Então, todos esses detalhes, né, preenchem, né, um programa do Sebrae que se chama Focus, que eles colocaram no ar tem mais ou menos um ano, e isso ajuda a gente a ter uma ideia assim, do que está sendo. É um norteador, na verdade, né? O que está sendo o ticket médio do mercado, o que está sendo o nível de conversão de vendas, por exemplo, o varejo. No nicho que a gente trabalha, quantos clientes que ele costuma atender, eu estou dentro desse número? Se eu não estou, por quê? O que está acontecendo? Onde é que eu tenho que melhorar para eu chegar nessa média? Se a média do mercado, o ticket médio é R$300, por que o meu está 200? O que eu tenho que fazer para chegar em 300? Então, é um programa que te dá um norte de maneira simples assim, no fritar dos ovos, né? Porque você é complexo, você tem que ter muitas informações, mas você tem um espelho, de certa maneira, mais simples, né? Das situações que você vivencia ali no cotidiano e que vão te dar uma pista, assim, de que lado você está indo. É uma bússola mesmo, né? Eu falo que de empreender, a gente tem que ter muito cuidado, exatamente como você disse aqui anteriormente. Não é simplesmente, eu tenho aptidão para isso e vou começar a empreender de qualquer forma. Requer estudo, requer análise de mercado, requer análise de todos os fatores. E eu vejo que vocês fazem isso muito bem. Parabéns! E além de fazer, eu vejo que nesse momento de pandemia também vocês têm inovado. Isso. Tem blog, tem site, tem muita coisa bacana que vocês estão trabalhando. E eu gostaria de conhecer o site, gostaria que você falasse um pouco mais desse blog, desse site pra gente. Ótimo. Nesse momento, a gente pensou em melhorar a comunicação com o cliente, né? A gente já tinha o site da loja que a gente já vinha trabalhando, né? Nesse período, antes do período da pandemia, e aí agora a gente fez o quê? A gente injetou mais energia nesse site. Então era um site que era mais voltado para o atacado, então hoje ele já está mais diversificado para o varejo. Aí você vai encontrar relógio, você vai encontrar alguma coisa em ouro mais leve. É um site que tem uma segurança para compra muito grande, tem um antifraudes muito bacana. Então, assim, dá segurança da gente trabalhar e do cliente também trabalhar, né? Sim. E isso ajudou a gente a encurtar a comunicação com o cliente, porque igual a gente ficou fechado. Então, a gente fazia a demonstração do produto, às vezes, pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, mas linkava o cliente direto para o site para ele efetuar a compra, a gente só fazer a entrega, né? E estar de acordo com as normas com relação à regulamentação do Covid. Então, o site, a gente bombou esse site agora, ainda mais na pandemia. Depois, e além do site, a gente tem um blog, né? Que é um blog, chama blog.crisjoias.com.br, em que a gente traz um pouco da história da loja, né? Como que começou,
Só voltando ali, Ariane, eu vi três palavras aí que muito gostei no início do seu site. Que além do incentivo ao empreendedorismo, você incentiva ao empoderamento, né? Autoimagem, autoestima, que é de suma importância. O Só para Elas tem essa missão de trabalhar mulheres em todas as áreas, empreendedorismo, autoestima, identidade, saber quem você quais são suas aptidões. E eu acho muito bacana isso, principalmente quando se fala de um produto muito voltado para o público feminino. Isso. A gente precisa estar lembrando essa mulher diariamente do poder que ela tem, sim. Isso mesmo. E achei muito interessante. Vamos lá. Hoje a gente tem, por exemplo, se eu não me engano, se eu não estiver errada nos números, mas acho que 42% dos empreendedores são mulheres, né? Uhum. E o que a gente faz na Cris Joias Atacado é dar possibilidade para que elas empreendam, né? Sim. Para que elas revendam as peças, consigam a própria renda e a partir daí elas perceberem que elas têm segurança, que elas têm potencial para serem independentes financeiramente. Né? Que é de suma importância, né, Ariane? Eu sempre digo, para você desenvolver autoestima, autoconfiança, ter essa independência financeira é indispensável. E aí, eu sempre questiono o seguinte, quando eu comecei a conversar com você, acho que você não me contou essa história aqui, não nos contou essa história, mas você me disse que quando vocês começaram com as lojas, foi pouco investimento. E eu sempre digo isso, empreender depende muito mais da quantidade de ação, de força de vontade existente em quem realmente quer fazer, do que o valor em si. E para as mulheres que empreendem aqui com você, Ariane, me fala mais ou menos uma média de preço, a partir de quanto que as pessoas conseguem comprar aqui no atacado, para começar a empreender nessa área de vendas de folheados, de semijoias. Hoje a gente sai do pressuposto que nós trabalhamos com mulheres que já fazem algo a mais. Então Sim. A gente coloca um mínimo de compra de R$200. A gente tem concorrente que coloca mínimo de compra de R$500, de R$1.000, R$1.500. Mas a gente coloca um mínimo de compra de R$200 para a gente poder ampliar o nosso leque e também para dar mais possibilidade para mais mulheres comprarem. Porque se eu aumento muito o ticket médio, eu alcanço metade do que eu estou pretendendo com R$200. Mas para montar um kit bacana, com R$500 ela monta um kit legal. E aqui na loja a gente tem uma preocupação muito grande em oferecer para ela também todas as ferramentas. Então, por exemplo, ela tem o expositor, né, o mostruário onde ela coloca as peças, ela tem limpa prata, limpa folheado, limpa ouro, medidor de anel, de dedo, ela tem todos os acessórios. E aí, para facilitar e para colaborar com o negócio dela, porque se o negócio dela vai bem, o meu também vai bem, a gente acrescentou algumas coisas que a gente oferece para ela como cortesia, como por exemplo um saquinho de feltro para ela dar peça para cliente, entregar na mão e ela não ter que gastar com embalagem. A gente não coloca a nossa própria logo nesse termo de garantia porque tem cliente que criou o negócio dela, ela tem a marca dela. É a Aline Joias, é Renata Joias. E aí a gente criou o terminho sem a nossa logo para ajudar essa cliente, para colaborar com o negócio dela, que a gente dá essa garantia. O famoso valor agregado ao seu produto, né? Exatamente. Então a gente agrega esse valor para elas se sentirem também seguras do que elas estão vendendo, da garantia que elas estão oferecendo para o cliente e para o cliente também saber, o cliente dela, né, que dessa minha cliente, Sim. também ter a segurança de que ele está comprando um produto que tem uma garantia, né, que tem um valor ali, né, que o dinheiro dele está sendo valorizado. Na verdade, é um mecanismo complexo, você tem que pensar em várias coisas, mas tem coisas que são simples de se fazer. Quando a gente pegou a loja, por exemplo, como você, né, citou, a loja ela estava muito quebradinha, digamos assim, né? A gente fez coisas básicas, trocar a cor da parede por uma cor que tinha mais a ver com o negócio de joia e uma cor que indique mais o cliente a comprar, desperte o desejo, né? A gente sabe que as cores elas fazem essa conexão com as pessoas, sim, né? Sim. E a gente mudou a cor da parede, a gente trocou luminária, a gente trocou a placa, colocou uma placa mais robusta, né? Com um nome mais aparente. Mas na época a gente estava muito na moda aquela coisa da rústica da madeira, a gente incrementou com a madeira para ficar meio na modinha. E a gente fez uma propaganda na televisão que a gente conseguiu uma parceria na época com uma organização que não tem mais em Montes Claros, mas existe ainda, que é a Visão Mundial. E a gente pegou um capital
para fazer essas mudancinhas. Que foram assim, mudanças que hoje, por exemplo, talvez a gente não conseguisse fazer com o capital que a gente pegou na época. Então, às vezes são coisas pequenas, muda a cor de uma parede, troca uma luminária, ou o expositor. Às vezes você não precisa trocar o expositor, você pode mandar pintar, ou você pode pintar, renovar com tecido, né? Tem coisas que a gente mesmo pode fazer para implementar. E cria um blog. Cria um blog, né? Que de certa maneira é gratuito. Assim, você gasta muito capital intelectual. Sim. É um tempo que você tem que gastar, né, para você produzir. Igual que no caso a gente tem essa parte aqui de 10 artigos colaborativos, então que tem muito consultor, alguns amigos do Sebrae, né, de outros empreendimentos, como a Juliana mesmo, que é do Motiva, que também faz muita coisa relacionada à empresa, né? Sim. E além disso a gente vai inovando aí, coloca tudo no podcast, porque o podcast agora é uma onda nova, né? E às vezes as pessoas não têm tempo para estar na leitura, mas fala um pouco sobre podcast, para que as pessoas entendam do que realmente você está falando. O podcast, ele é um programa, né, de rádio, que você tem ele disponível na internet só para você escutar. Você não precisa parar para ler nem nada ali. Você consegue fazer as entrevistas, consegue editar ele de uma maneira que vai ser fluida a comunicação e que o internauta ali, ele cria um vínculo, porque hoje é tudo muito corrido, então às vezes eu tô aqui, eu tenho que deslocar de um lugar para outro, eu tenho que ir no banco, eu tenho que esperar numa sala de um médico, eu estou ali escutando podcast. Não consegue ver, mas consegue ouvir. Mas consigo ouvir. Ariane, para finalizar esse nosso bate-papo que passou tão rápido, que foi agradabilíssimo, que conselho você daria para os seus colegas também empresários? Eu acredito que esse é um momento de solidariedade mútua, é um momento das pessoas trocarem conhecimento, né, dos empresários buscarem conhecimento, é um momento colaborativo. As empresas elas precisam se continuarem, né, estruturando. Às vezes você voltar um pouquinho o fio na cabeça, olhar de onde você começou, entender sua trajetória, dar uma paradinha e olhar e falar assim, como é que eu faço para me manter nesse ritmo, né? Porque as coisas estão mudando, mas a gente consegue se readequar. Agora, em que eu tenho que me readequar? Então, eu acredito que está na hora, que é o que eu estou fazendo, né? Voltando para a empresa, para dentro da empresa, olhando o negócio como um todo e buscando inovar. Nem que sejam pequenas coisas, sem gerar grandes demandas, mas para que as pessoas continuem confiando no seu trabalho, né? Entendendo que você tem um propósito, você está no mercado porque você tem uma missão. Isso é muito importante. Ótimo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Essa oportunidade. E assim finalizamos mais um programa Só para Elas, aqui na TV Gazeta. Nossa gente em primeiro lugar.